Meus irmãos, vamos abrir nossas Bíblias no livro de Gênesis. Gênesis capítulo 5. Gênesis 5. Faremos a leitura do versículo 21 até o versículo 24. Depois você vai saltar comigo para Hebreus capítulo 11. Gênesis capítulo 5, versículos de 21 a 24. Se você encontrou, diga amém. Você que está em sua casa pode também acompanhar-nos na leitura do texto bíblico. Eu estarei lendo, peço para que você acompanhe o que diz a palavra do Senhor. Versículo 21 diz assim: Enoque viveu 65 anos e gerou Metusalém. Enoque andou com Deus, e depois que gerou Metusalém, viveu 300 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Enoque foram 365 anos. Enoque andou com Deus e não foi mais visto, porque Deus o levou para si. Avance comigo, por gentileza, para Hebreus, capítulo de número 11. Hebreus, capítulo 11. Vamos ler juntos agora na versão da igreja, o versículo de número 5. Hebreus, capítulo 11, versículo 5, todos juntos, vamos ler o que diz a palavra do Senhor. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte. Não foi achado, porque Deus o trasladara, pois antes da sua trasladação, obteve testemunho de haver agradado a Deus. Último texto, carta de Judas. Finalzinho, avance só mais um pouquinho aí. Judas só tem um capítulo, então o capítulo 1, versículo 14. Judas 1, 14. 14 e 15, nós iremos fazer a leitura. Vamos ler juntos também? Foi a respeito deles, versículo 14, vamos lá? Perdão, eu vou ler na versão de vocês, eu estava em outra versão. Quanto a estes, foi que também profetizou Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: Eis que veio o Senhor entre suas santas miríades, versículo 15, para exercer juízo contra todos e para fazer convictos todos os ímpios, acerca de todas as obras ímpias que impiamente praticaram, e acerca de todas as palavras insolentes que ímpios pecadores proferiram contra ele. Vamos ter mais uma palavra de oração. Senhor, nós somos muito gratos pela Tua palavra. Te bendizemos, ó Deus, porque temos os nossos olhos abertos para contemplarmos as maravilhas da Tua santa e poderosa lei. Suplicamos em nome de Cristo e no poder do Espírito Santo, abre o nosso entendimento, ilumina a nossa mente, ó Deus, para que não apenas compreendamos, mas que sejamos maravilhados, ó Deus, transformados e impactados pelo Evangelho de Jesus Cristo. Fala conosco, ó Deus, nós necessitamos, nós imploramos, essa é uma questão de vitalidade, ó Deus, para o Teu povo, e nós pedimos, ó Deus, faça isso por mercê, por misericórdia e por graça, em nome de Jesus. Amém. Amém. Se imagine agora no observatório de um biógrafo, e ele está fazendo um inventário da sua história e da sua vida, e ele quer resumir a sua vida, a sua história, a sua narrativa num parágrafo, ou talvez numa única frase. O que diriam ao seu respeito, se depois de um trabalho acurado, se depois de debruçar-se sobre os seus feitos, sobre os fatos, os seus ditos e quem você é, alguém tivesse que escrever na sua lápide um epitáfio a seu respeito? O que estaria constando ali? Agora, faça de você mesmo um autobiógrafo. Olhe para a sua própria vida e se você pudesse descrever-se
em uma frase ou em um parágrafo, como você escreveria a sua própria história? Ou como resumiria, sintetizaria a sua história? A história de Enoque chama a minha atenção em especial pela sua forma sintética. Veja, tudo que a Bíblia tem a nos dizer sobre a figura deste homem de Deus, nós lemos juntos neste culto. 3 textos em 3 livros, de forma muito condensada, como que algo numa segunda orelha de um livro, sabe, aquela primeira orelhinha de um livro que você tem geralmente informações sobre o conteúdo ou endossos, e a segunda orelha de um livro que é o resumo do autor. A história de Enoque caberia muito bem na segunda orelha de qualquer livro, de tão resumida que ela nos foi entregue. Mas apesar de ser condensada, nós enxergamos aqui poder e graça de Deus emanando, meus irmãos. Sabe por quê? Porque diferente de grandes outros homens que também certamente andaram com o Senhor e caminharam com Deus, eles poderiam ser descritos também pelos seus feitos. Por exemplo, se você avançar um pouquinho, Gênesis capítulo 6, você vai se deparar com a história de um homem chamado Noé. E Noé ficou conhecido certamente porque Deus o agraciou, o favoreceu, e a palavra diz que Noé achou graça diante dos olhos do Senhor, mas sobretudo Noé é conhecido por ter construído uma grande embarcação. É um grande feito de uma grande obra. Se você caminha na história dos grandes heróis, das figuras heróicas e homéricas que a Bíblia apresenta, todas elas, em via de regra, são reconhecidas pelos feitos, pelos seus trabalhos, pelas suas obras, ainda que em mando do Senhor e em nome do Senhor. Davi é conhecido pelas suas grandes vitórias, pelas batalhas que triunfou graciosamente, gloriosamente. Sansão, apesar de todo o deslize dos seus pés, é conhecido pela sua força brutal. Mas a Bíblia diz que Enoque é um homem que foi conhecido não pelos seus grandes feitos, mas pelo Deus com quem andou. Na biografia de Enoque você tem uma descrição que prevalecentemente atrai os nossos olhos muito mais para o Deus com quem ele andava do que para ele mesmo e para os seus grandes feitos, mesmo que fossem feitos em nome de Deus. Só em observar a história de Enoque, eu encontro um preceito de vida, um princípio muito fundacional, que eu já tenho dito e reiterado aqui em outros sermões, que a Bíblia parece apresentar uma tese, de Gênesis a Apocalipse, que o que nós somos com Deus é muito mais grandioso do que o que nós fazemos para Deus. Deus nos criou, sobretudo, para uma relação de amor, de intimidade, de amizade com Ele, muito mais do que para fazermos coisas para Ele, ainda que isso não desobrigue aquilo. Quando eu olho para a vida de Enoque, salta aos meus olhos a vida de um homem que, apesar da sua proeminência, porque ele é o 7º de uma ordem patriarcal, é o 7º da descendência de Adão, filho da semente santa, da geração santa. Ele é alguém que tem uma proeminência, porque conforme Judas escreve, ele foi um profeta, alguém que falou em nome do Senhor e que alertou a sua audiência contemporânea quanto ao juízo iminente de Deus. Mas apesar de tudo isso, ele não é conhecido pelas suas tantas profecias, ele é conhecido porque andou com Deus. Mas o que significa dizer que Enoque andou com Deus? Antes de responder isso, eu queria que você entendesse por que o narrador bíblico, numa sequência de genealogias de morte, ele apresenta a genealogia de um homem que não morre. Se você observar, volte os seus olhos lá para Gênesis capítulo 5. Eu acredito que tem algumas coisas importantes do ponto de vista textual que nós precisamos considerar para entendermos corretamente o texto. Em Gênesis 5, você vai perceber que antes da descrição
da vida de Enoque, da sua história, vou começar do versículo 15, só para ficar bem próximo. Diz que Maalalel viveu 65 anos, gerou Jared. Depois que gerou Jared, Maalalel viveu 830 anos, teve filhos e filhas, e tudo parece muito normal. Todos os dias de Maalalel foram 895 anos e o que é que aconteceu, irmãos? Morreu. Na sequência, Jared viveu 162 anos, gerou Enoque. Depois que gerou Enoque, Jared viveu 800 anos, teve filhos e filhas. Tudo parecia igual à história subsequente, mas então diz, versículo de número 20: todos os dias de Jared foram 962 anos e morreu. É assim com todas as histórias precedentes e sucedentes à história de Enoque. No meio dessas genealogias que findam-se na morte, aparece uma história de um homem, cujo fim não é e morreu. Mas já não era, porque Deus o tomou para si. Isso não é interessante? O narrador bíblico está criando um contraponto numa história ordinária de vida, crescimento e morte, para dizer que o fim, não apenas de Enoque, mas de todos aqueles que estão vinculados à semente santa, não será meramente de morte. Há um fim muito mais glorioso. Enoque parece servir de uma grande metáfora análoga, ainda que seja um episódio de uma história real e literal, para ensinar que nem todo fim será de morte. Nós estamos debaixo de uma promessa e de uma caminhada e de uma andança nesta vida, onde o nosso fim, a semelhança do fim de Enoque e o fim de todos aqueles que estão ligados ao descendente da mulher, não será de morte, mas será de vida e vida eterna. A ruptura no cenário de morte com a história de Enoque aponta que nem todo o fim da história será o fim com a morte. Mas há uma outra questão. Se você voltar para o capítulo 4, você vai perceber que há outro Enoque antes desse Enoque. Veja comigo o capítulo 4, versículo de número 17. Gênesis 4:17 diz assim: Caim teve relações com a sua mulher, ela ficou grávida, ela concebeu e deu à luz a quem? Enoque. Caim edificou uma cidade e lhe chamou Enoque, o nome de seu filho. Parece que agora, na configuração das duas genealogias paralelas, você deve recordar isso. Em Gênesis 3, versículo 15, Deus estabelece uma relação de tensão e de cisão entre duas sementes e duas descendências. A descendência da mulher, a descendência santa, a semente santa, e a descendência da serpente. Nós vemos já no capítulo 4, relances desta tensão se apresentando com Caim e Abel. Um tipo de sobrepujança da descendência do mal sobre a descendência do bem, sobre os filhos das trevas em relação aos filhos da luz, e Caim parece prosperar em seu intento de matar o seu irmão, mas logo na sequência, quase que como um relâmpago, um feixe de luz lançado sobre as trevas da maldição do primeiro Enoque, vem um segundo, contrastando, se pondo como figura antagônica ao primeiro. Para cada Enoque dos filhos das trevas, o Senhor parece ter Enoque que andam na luz, Enoques que andam na luz. Isso é bem típico na narrativa de Gênesis, porque de Gênesis 1 a 11, por exemplo, você tem 5 vezes a palavra maldição. E quando Deus suscita Abraão, em Gênesis capítulo 12, você tem só naquela pequena narrativa 5 vezes a palavra bênção e seus derivados. É como se em Abraão o Senhor estivesse contrastando e sufocando, esmagando de alguma maneira as maldições trazidas até ali. Há uma outra relação de conexão e de tensão entre esse Enoque e o outro.
No texto que fala que Caim foi encontrado pelo Senhor e foi exposto em seu pecado, a Bíblia diz que ele sairia andando errante pela terra. Mas Enoque, ele não anda errante, ele anda com Deus. Perceba que o narrador bíblico quer colocar diante de nós essa tensão de forma proposital, para entendermos que andar com Deus é o estilo de vida dos filhos da semente santa. Essa é uma lógica dedutiva. Todos aqueles que estão como brotos desta semente preciosa, todos aqueles que estão vinculados ao descendente prometido, evidenciarão essa vinculação e essa filiação espiritual à medida que andam com Deus e que vivem para o seu inteiro agrado. E talvez uma pergunta poderia ser suscitada: como vivem os descendentes da semente santa? Eles andam com Deus. A gente tem aqui, na verdade, um pouco antes a história de Abel, e depois você tem Sete e Enos como partes dessa semente santa. Abel é aquele que agrada a Deus pelo sacrifício agradável a Deus, ele oferece um sacrifício agradável a Deus. Sete e Enos agradam a Deus de igual forma, porque diz que a partir dali os homens começaram a invocar o nome do Senhor, e veja, está sendo construída uma narrativa de como vivem os descendentes da semente santa. Eles andam com Deus. Mas o que significa andar com Deus, irmãos? O capítulo 11 de Hebreus, o autor inspirado interpreta o texto para nós. E se você observar no versículo 5, ele começa com uma declaração que é prefaciada para todos os outros homens que são ali apresentados. Diz que pela fé Enoque andou com Deus. Essa declaração é importante para entendermos que andar com Deus, na perspectiva e no comentário do autor aos Hebreus, interpretando o texto sagrado, ele diz que andar com Deus é uma expressão da verdadeira fé em Deus. É impossível alguém andar com Deus sem que entre por este caminho através dos portões da fé no próprio Deus. Em Hebreus 11, nós temos também uma declaração muito conhecida que nos diz que sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que todo aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele é galardoador dos que o buscam. De modo, meus irmãos, que andar com Deus, aqui no texto de Gênesis, sendo explicado em Hebreus 11, é sinônimo de andar em fé, de andar com fé. Mas com fé em quê? Àquela altura não tinha um cânon sagrado, não tinha Bíblia. Até então a tradição oral estava no seu processo de revelação. O que Enoque tinha para crer em Deus? Se você volta, como eu falei um pouco atrás, certamente Enoque tinha 3 grandes mensagens reverberando na sua alma. A primeira: Deus prometeu-nos um descendente vitorioso. Certamente, 7 gerações depois, a mensagem do Evangelho, o proto-evangelho da graça, continuava ecoando no coração daquele homem. Deus prometeu-nos salvação, por meio de um Messias que encarnaria, sangraria, seria traspassado e ferido pelos nossos pecados, mas que ao final esmagaria com o seu calcanhar a cabeça do descendente da serpente. Que bendita promessa! Mas ele cria também, como lhe ensinara o seu ancestral Abel, que por meio de um sacrifício, pecadores podem ser aceitos diante da presença do Eterno. E Abel sela o seu testemunho com o seu próprio sangue. Naquele episódio de Caim e Abel, nós temos um caso bem fatídico ali, mas o ponto central é: por que o sacrifício e a oferta de Abel foi aceita e a de Caim não? E há alguns que argumentam dizendo assim: pastor, é porque um deu tudo, outro deu uma parte, um deu o melhor, outro deu qualquer coisa. Esse não é o ponto.
O ponto em questão é porque um apresentou-se diante de Deus com sacrifício vicário de um cordeiro imolado, substitutivo no lugar do pecador, tal como Deus havia ensinado no episódio de Gênesis, quando peles são oferecidas para cobrir o medo, a vergonha e a culpa dos nossos primeiros pais. Ali estabelece-se uma relação onde o homem só pode aproximar-se diante de Deus, o homem na sua condição pecaminosa e Deus na sua condição santa, por meio de um sacrifício perfeito. E Enoque parece ter aprendido isso. Deus providenciará para nós, a seu tempo e a seu modo, um sacrifício pelo qual nós poderemos voltar à sua santa comunhão e à sua santa presença. Com Sete e com Enos, Enoque certamente aprendeu que o Deus Criador é o verdadeiro Deus a quem devemos invocar, cultuar e adorar no curso da nossa história e da nossa vida. Enoque creu, meus irmãos, e não diferente de Abraão, foi por essa fé que lhe foi imputada a justiça. Foi por essa fé que os portões eternos lhes foram abertos. Foi por essa fé, olhando para trás, mas ao mesmo tempo olhando para frente, para o Messias que viria, que Enoque andou com Deus. Nenhum homem, nenhuma mulher, por melhores que sejam, a despeito da sua moralidade, da sua boa ética e das suas boas obras, poderão andar com Deus, sem que seja pela fé na sua palavra, fé nas suas promessas, fé no descendente santo. Enoque anda com Deus e ele o faz pela fé. Se isso foi possível para Enoque, poderíamos dizer que desde então, essa realidade continua sendo possível para cada um de nós, que também cremos em Deus por meio de Cristo Jesus. À medida que nós olhamos não mais para frente, e sim agora para trás, para 2000 anos, e contemplamos a grande obra da redenção, e depositamos em Cristo a nossa confiança, sim, nós também somos convidados a tomarmos lado na caminhada para a eternidade com o nosso bom Deus. Enoque andou com Deus, e segundo o autor aos Hebreus, isso é sinônimo, evidência, manifestação de que ele creu. Foi pela fé que Enoque andou com Deus. E por essa fé que ele foi aceito nessa caminhada com Deus. E por essa fé que ele foi agradável aos olhos de Deus e aprovado aos olhos do Senhor. Não é pela nossa performance, nem pelas nossas obras, que nós recebemos o espaço aberto para andarmos com Deus. É pela fé, e pela fé somente, que homens e mulheres deixam de andar errantes por este mundo para andarem com Deus. Não é por uma inteligência mirabolante, não é por descobrirem os 7 segredos da eternidade, mas por crerem no Filho de Deus, porque o Filho de Deus é o próprio caminho pelo qual nós andamos com Ele. É pela fé que Enoque anda com Deus. Mas veja, a ideia de andar com Deus expressa também uma progressão, uma caminhada, uma continuidade numa relação de amizade e de obediência, e eu vou explicar por quê. A ideia de agradar a Deus, em Hebreus 11, tem 2 sentidos. Tem um sentido de ser aceito, e tem a ver muito mais com aquela ideia de culto aceitável, culto agradável e culto aprovado diante de Deus. Isso denota a ideia da fé. Por fé, Enoque apresentou-se diante de Deus como um culto agradável ao Senhor e, portanto, foi aceito. Mas veja, há um outro aspecto, que é o aspecto da vida com Deus. Se você observar o texto, o escritor bíblico foi muito cuidadoso para descrever que era Enoque que andava com Deus, e não Deus que andava com Enoque. E você pode estar dizendo assim, mas pastor, isso é a mesma coisa. Não, o chinês e o japonês não são iguais. A ideia de Enoque andar com Deus, no texto de Gênesis especificamente, aponta para a sugestão
de que é Deus quem está se movimentando e andando, como Ele fazia com Adão e com Eva lá no jardim, naquela relação de Deus se movendo, Deus vindo ao encontro da sua criatura, e então Enoque se alinha no passo de Deus. Imagina agora, alguém está caminhando na praia, e você passa de longe, e alguém diz assim: vem caminhar comigo, e você se alinha ao passo do outro, e você corre na velocidade do outro, e você segue a direção que é dada pelo outro. Essa é a ideia que está sendo denotada por trás da expressão, ele andou com Deus. É como se o passo fosse de Deus, o ritmo fosse de Deus, a direção fosse de Deus, e Enoque é aquele que se coloca ao lado do Senhor para andar com Ele. Isso é significativo, porque essa deve ser a maneira de viver de todos aqueles que por fé desejam andar com o Senhor. Não é simplesmente uma questão de dizer assim: anda comigo, ó Deus, e valida os meus passos, anda comigo e aprova as minhas próprias direções, mas é: Senhor, deixa-me andar contigo e ir para onde o Senhor estiver indo, e andar no ritmo que o Senhor estiver andando, e fazer aquilo que o Senhor estiver propondo. É muito mais uma caminhada de conformidade ao outro, de submissão ao outro, que isso na Escritura para nós se resume numa palavra: obediência. E perceba mais uma vez a relação entre a fé que graciosamente se agarra na salvação, mas esta fé que se evidencia na obediência e na santificação. Graciosamente também. Andar com Deus, segundo o texto, é andar em obediência, andar em conformidade com a natureza de Deus, com o passo de Deus, com a vontade de Deus, com o querer de Deus. Meus irmãos, não basta meramente confessarmos em fé ou em crença que nós andamos com Deus, que nós amamos a Deus, que nós o desejamos ardentemente, que Ele é o motivo último do nosso louvor e do nosso viver, se na nossa vida não expressamos conformidade e conformação ao andar do Senhor. Paulo, escrevendo aos Colossenses, ele vai usar uma expressão semelhante, dizendo assim: assim como crestes nele, andai como ele andou. É uma fé que se expressa em andar como ele andou. Isso é santidade e obediência de vida. Não dá para admitir que alguém anda com um Deus santo e que não seja constrangido por essa santidade para ser santo também em todo o seu modo de viver. Lembra o que o Senhor havia falado lá em Levíticos e que é reverberado lá na frente por Pedro: assim como eu sou santo, sejam também vós santos em todo o vosso modo de viver. Quando João escreve a sua carta, ele remete à ideia de conhecimento de Deus, à obediência a Deus. Ele diz: se nós o conhecemos, e aqui eu vou parafrasear, dizendo: se nós andamos com Ele, nós andamos como Ele andou. Se nós andamos com Ele em relação à fé, nós seremos modelados em nossa forma de andar pelo andar dEle. Viver agradável a Deus não é apenas uma expressão de fé verbalizada, de uma confissão até muitas vezes verborrágica, mas tem a ver com colocar a nossa vida em conformidade com o passo de Deus, com a linha de Deus e com a vontade de Deus. Porque no final das contas, meus irmãos, a salvação ela não é pelas obras, e nós sabemos disso, e nós já somos cônscios desta verdade desde muito. Mas a salvação é para as obras de obediência. A lei e a graça sempre andaram juntas. A lei é satisfeita na redenção e a graça nos é oferecida por esta lei satisfeita, mas agora, uma vez imputado sobre nós a justiça de Cristo e atraídos pela graça, nós somos chamados, capacitados e alegrados para nos debruçarmos diante da santa lei e vivermos em conformidade a ela, olhando para o segundo Adão, não para agradarmos a Deus, não para sermos aceitos por Ele, mas porque o fomos
nós agora nos apegamos a esta santa lei e desejamos ser como Ele é, andar como Ele andou e viver como Ele viveu. Seria estranho, seria contraditório olhar para a vida de Enoque e dizer assim: olha, ele andava com Deus, mas vez por outra ele dava um pulo fora. E eu não estou falando que ele era perfeito, não estou falando que ele era imaculado, não estou falando que o pecado não havia inoculado também a sua alma. O que eu estou dizendo é que a Bíblia resume a sua história em um homem que tinha a mínima regularidade em andar com o Senhor em fé e em testemunho de vida, em obediência diante do Senhor. Mas perceba, lá em Gênesis capítulo 5, há uma declaração que ela é literal, mas todas as vezes que eu leio, eu sou tentado a olhar para ela de forma metafórica, não porque o texto seja uma metáfora, mas como uma aplicação para o meu coração. O texto diz que, uma vez andando com Deus, em fé e em testemunho de obediência e de conformidade a Deus, ele já não era. Obviamente que essa expressão está diretamente ligada com a ideia da trasladação. Ele já não era porque ele deixou de existir na terra dos homens, e ele foi agora atraído às alturas pelo Senhor. Mas de forma aplicativa, todas as vezes que meus olhos pairam sobre essa porção textual, eu me lembro que quanto mais nós andamos com Deus, mais deixamos de ser. Não apenas lá na eternidade, quando a obra gloriosa se consumar em nós, mas aqui e agora. Andar com Deus é andar numa progressão de vida, onde cada vez mais vamos deixando de ser para nós mesmos, ser quem nós somos no velho Adão, para então sermos muito mais quem Ele é, ou parecidos com Ele é, e vivermos em conformidade muito mais com a eternidade e com as questões de ordem celestial. Todas as vezes que alguém, pela fé, é atraído a andar com Deus, esse andar deve o levar a uma negação constante de quem Ele é, para que Ele seja em nós. Mas se olharmos para as nossas vidas, irmãos, tem muito de nós ainda. Tem muita coisa de Andrew que já não deveria ser mais. Porque se eu estou andando com Ele, isso é o mais normal possível. Comece a viver muito com uma pessoa. De repente alguém vai dizer assim: rapaz, tu está falando feito fulano. Teu jeito agora se parece demais. É uma relação modeladora, influenciadora, um processo imitativo parece começar a acontecer ali. Por que não seria assim com Deus? Mas quando eu olho para o meu coração e me vejo há tantos anos andando com Ele, sei lá, 20 e tantos anos, quase 30 anos de caminhada, e eu digo assim: ainda sobrou muito de mim. Não poucas vezes eu digo assim: eu já não sou, mas eu estou sendo demais. Meus gostos, minhas opiniões, minhas predileções, meus caprichos pecaminosos, minhas tendências absurdas e contraditórias à vontade dEle, há muito de mim que já não deveria ser, porque andar com Deus é uma caminhada de supressão do velho Adão para a revelação do novo Adão. Eu não sei se esse problema é só meu, mas acredito que não, porque nós somos feitos da mesma matéria, e talvez você tenha essa mesma luta. Olha para a sua caminhada, imagina, depois de tanto tempo você diz assim: Senhor, eu estou fazendo isso de novo, Senhor. Eu estava conversando com 2 amigos pastores recentemente, e um com 50 anos de caminhada, e aí aconteceu uma situação peculiar na história da família dele, e ele tomou uma postura que ele colocou a mão na cabeça e falou assim: Deus, eu não acredito, 50 anos depois, e eu sou tudo isso que eu já não deveria ser. E eu sei, meus irmãos, que essa é uma luta constante, ininterrupta, até aquele grande dia em que seremos consumados pela obra da glorificação. É a santificação em sua plenitude, mas até lá, essa guerra é uma constância. Mas perceba, deveria ser assim. Quanto mais andamos com Ele, menos de nós menos de nós deveria ter prevalecência na nossa vida, porque Ele já não era.
Parece que Paulo usa esse mesmo argumento numa outra linguagem, para falar que se nós estamos com Cristo, as coisas velhas vão ficando para trás, e nós crucificamos a nossa carne porque morremos com Ele e estamos crucificados com Ele, e é necessário que isso aconteça, porque somente se com Ele morrermos e com Ele formos crucificados, com Ele seremos ressuscitados. Essa negação e essa vida de desaparecimento do velho Adão para o surgimento do novo, me parece estar apresentada na expressão, e ele já não era. E talvez você diga assim, mas pastor, andar com Deus naquela época, àquela altura, ser uma testemunha da verdade, viver em justiça, era muito mais fácil. E eu falo, mas não era coisa nenhuma. Se você virar uma página da Bíblia, eu não quero ser cronológico nisso, mas se você virar uma página da Bíblia, você vai descobrir que os tempos já eram muito maus. A rebelião do coração humano já estava em ascendência há muito. Havia multiplicação da iniquidade. Você lê lá em Judas e vê que àquela altura Enoque já estava proclamando a justiça e o juízo de Deus contra aqueles que proferiam maldade, que viviam na iniquidade, que com lábios impuros profanavam o santo nome do Senhor e a sua palavra. Veja, já aquela época, foi exatamente um pouco depois daquela época, que Deus com a sua justiça teve que sorver a maldade do mundo, através do dilúvio. Não eram dias fáceis, eram dias como os nossos. Mas apesar da efervescência do pecado, Enoque é alguém que anda com Deus. Você diz assim, pastor, andar com Deus e ter uma vida de comunhão com Deus, de intimidade com Deus, é fácil. Afinal de contas, um patriarca, quase que de vida eremita, contemplativa, é muito fácil viver com Deus numa casinha no campo, ou então na montanha, isolado de tudo, isolado de todos. Pastor, Enoque não teria andado com Deus dessa forma, se ele vivesse a vida que eu vivo. O texto vai dizer que ele teve filhos e filhas, isso deduz que ele tinha uma mulher, e ele tinha família, e ele pregava, e ele tinha uma responsabilidade patriarcal, vivia no mundo quebrado e caído como o nosso mundo, e a despeito de tudo isso, ele andou com Deus. As nossas desculpas não servem de argumentação para dizer, Senhor, eu não posso andar contigo na intensidade de Enoque, eu não posso andar com o Senhor com o coração tão apegado às coisas celestiais como Enoque, eu não posso andar com o Senhor em testemunho da verdade, em obediência, porque os meus dias são maus. E eu ouvi um pregador falando sobre esse texto na perspectiva de pessoas atarefadas, e ele usou a expressão de andar com Deus para falar de intimidade com Deus. Enoque era alguém que caminhava em intimidade, em comunhão profunda com Deus, e ele faz um paralelo isso para a vida de devoção, e ele diz assim, olha, está vendo, nós argumentamos dizendo, eu não tenho como ter uma vida de devoção profunda, porque eu trabalho muito, e eu tenho muitos filhos, e ele diz, olha, para Enoque, era um homem que tinha muito trabalho, muitas responsabilidades, muitos filhos, mas ainda assim andou em intimidade, em comunhão com Deus, ele não abriu mão disso absolutamente por nada. Porque qual companhia nesse mundo seria mais aprazível, mais deleitosa, mais amorosa do que a companhia de Deus? Só que nós trocamos, não do ponto de vista de deixar de ser filho, mas nós abnegamos esta bênção da companhia com o Eterno todos os dias, irmãos. Todos os dias, quando nos distraímos com as questões mais frívolas e terrenais deste mundo e deixamos o lugar da comunhão com o Eterno. E eu não falo apenas do seu momento devocional, agora eu estou falando de ser íntimo de Deus e andar em obediência a Deus e viver por fé na palavra de Deus à medida que você anda. Perceba que ele não está estático com Deus. O texto não diz assim, e Enoque teve um momento com Deus, ou então Enoque teve um retiro espiritual com Deus, mas à medida que Deus andava, Enoque se pôs a andar com ele, e por onde ele andava, ele expressava que andava com Deus. Ele andava com Deus à medida que ele cuidava dos seus filhos, ele andava com Deus enquanto ele tratava a sua esposa com amor e zelo, e ele andava com Deus na condição de patriarca, diante das suas responsabilidades, ele andava com Deus quando tinha que pregar a palavra de Deus, ele andava com Deus, essa era uma condição de vida.
Andar com Deus não é o que nós fazemos à medida que saímos de casa para a igreja ou para esse espaço de culto a cada domingo, terça-feira ou quinta-feira. Andar com Deus deveria ser uma filosofia de vida de todos aqueles que são descendentes da semente santa, a todo tempo, a todo momento, a despeito das circunstâncias que nos envolvem. Isso é um chamado para todos os filhos e filhas do Altíssimo. Mas o texto encerra dizendo que ele já não era, porque Deus o tomou para si. Como falei no início desse sermão, o fim da história de Enoque, a semelhança do fim da história de Elias, os dois homens que não experimentaram a morte, revelam-nos o fim de todo Israel de Deus. Não no sentido de que não experimentarão a morte, não essa morte aqui física, mas que foram absolvidos da segunda morte, para então viverem com Deus a vida plena, abundante e eterna. Todos aqueles que andam com Deus aqui, marcharão com Ele também na eternidade. E essa é a lógica. Ninguém que andará com Deus na eternidade poderá ter esse privilégio sem que antes tenha andado com Ele aqui, pela fé. Há um pastor galês chamado Stuart Olyott, e ele comentando esse texto, ele sempre jocoso, ele diz assim: eu imagino que Enoque estava andando com Deus, mas ele andou, e andou, e andou, mas andou tanto, e ele estava já tão longe, que Deus disse assim: Enoque, vem aqui e fica comigo essa noite. No dia seguinte, Enoque acordou e disse assim: Senhor, aqui é tão bom que eu não quero mais voltar. E Enoque nunca mais voltou, porque Deus o tomou para si. Um outro pregador, fazendo uma metáfora fantasiosa sobre esse texto, disse assim que Enoque estava tão distante de casa que em algum momento ele disse: Senhor, me permite ficar aqui porque eu estou muito mais perto das tuas moradas do que da minha própria morada. E Deus o recebe então em sua glória, porque pela fé ele andou com Deus. Ah, meus irmãos, esse privilégio que hoje nós olhamos com espanto e tão distante de nós, a trasladação, no Novo Testamento se abre diante dos nossos olhos, com outras palavras, de outra forma, mas com a mesma natureza. Haverá de chegar aquele dia em que outros Enoques, que pela fé creram no Filho, ouvirão o alarido das trombetas e serão atraídos à presença do Eterno em sua glória, experimentando o sumo bem da eternidade, que é Cristo, em toda a sua plenitude. A nossa vida, meus irmãos, de andança com Deus, não termina aqui. O desfecho da nossa história não terminará como a história de Jared, por exemplo, viveu e fez tantas coisas maravilhosas e depois morreu e terminou aí, não. Porque não foi assim que terminou a história do nosso Mestre. A história de Cristo se assemelha de forma agigantada da história de Enoque. A diferença é que Enoque está indo da terra para os céus, enquanto Cristo vem dos céus para a terra. E ele vive, mas também morre. Você diz: mas pastor, ele experimentou a morte. Pois é, ele experimentou a sua morte e a minha morte. Mas a palavra diz que ao terceiro dia, o Espírito ressuscita dentre os mortos, e Ele é a primícia dos que dormem, o primogênito dentre os mortos, e Ele inaugura um estado de ressurreição, aquilo que foi de alguma forma tipificado, preconizado lá atrás em Enoque, é em Cristo absorvido e encarnado. E nele, meus irmãos, não apenas em Enoque, mas todo santo e fiel em Cristo Jesus haverá de ressuscitar no último dia. E aqueles que no dia glorioso ainda estiverem vivos neste corpo, serão transformados para verem a Deus como Ele é. Esse é o desfecho da nossa história. Nós estaremos com o Senhor e ouviremos da sua própria boca: venha peregrino, venha servo bom e fiel. Sei que os seus pés já estão calejados, você andou longe demais, cansado desta vida, mas seja bem-vindo aos aposentos eternos.
tome lugar na mesa do seu Senhor. Você não precisa mais voltar para a sua antiga casa, agora fica aqui. A realidade de Enoque prefigura a realidade de todos nós, que também pela fé no descendente da mulher, no filho prometido, caminhamos com Deus nessa vida. Meus irmãos, não é frase de pregador, mas eu anseio demais por esse dia em que os meus pés serão arrancados desta vida, e então descortinada diante dos meus olhos será a eternidade. Andar com Deus aqui é uma bênção, mas bênção maior ainda será andar com Deus sem os ruídos do pecado, sem as tromboses da vida. Melhor ainda será quando nós formos revestidos de incorruptibilidade, e que a nossa morada não será mais a morada temporária deste mundo, mas no tabernáculo eterno do Senhor. O que é que esse texto pode nos ensinar de forma última? Eu diria que, primeiro, se você ainda não anda com Deus pelas vias da fé, mas tem tentado fazê-lo pela sua própria maneira, procurando os seus próprios caminhos, como um bom religioso, um bom moralista, eu queria dizer, esse não é o caminho que lhe levará para o seio do Pai. Se você procura andar com Deus com o GPS do seu próprio coração, você está caminhando ignorantemente ou conscientemente para a danação eterna. O GPS que você tem nas mãos e as placas deste mundo não poderão conduzi-lo ao lugar do Senhor. Você precisa olhar para Cristo. Ele é a porta, Ele é o caminho que nos conduz a Deus. Eis a porta, entrai por ela, eis o caminho, nele andai. Se você não anda com Deus pelas vias da fé, no descendente da semente santa, você precisa mudar o foco da sua visão de si mesmo e elevá-lo até o Calvário. É de lá que vem o seu socorro, é de lá que vem misericórdia e graça para a sua alma. O Senhor pode converter o curso da sua história e você deixar de ser um errante que anda segundo as vias de Caim, segundo a maldição desse mundo, para então você estar na descendência daqueles que foram abençoados pelo Filho da mulher. Mas aprenda também, você que é crente, que essa vida de fé com Deus deve levá-lo a uma vida de testemunho desta fé, na verdade e na conformidade à vontade de Deus. Não seja apenas alguém que professa com os lábios que você crê. Viva em convicção a essas crenças, modelado por elas. Ande com Deus, alinhe-se aos passos, ao ritmo e ao compasso do eterno. Ele lhe chama para andar com Ele, e à medida que nós andamos com Ele, meus irmãos, essa caminhada é aprazível demais para nós querermos trocá-la por qualquer outra companhia desse mundo. Mas no final das contas, fique sabendo que Enoque subiu aos céus e em nenhum momento a Bíblia promete que ele vai voltar, não na conjuntura que nós esperamos, mas há um outro Enoque superior a esse, que andou perfeitamente com Deus, foi obediente em tudo e em todas as coisas, pregou a verdade da salvação e emitiu as declarações de juízo enquanto esteve nesse mundo, viveu como um santo, o santo de Deus. Ele subiu às alturas, é verdade, mas a Escritura diz que um dia esse segundo Enoque, que também foi trasladado às vistas dos seus discípulos, virá outra vez para buscar os outros Enoques e recolhê-los na sua guarda eterna. Cristo, meus irmãos,
aquele que está à destra do Pai, entronizado, glorificado, retornará em sua glória, para que onde Ele esteja, nós estejamos com Ele também. Essa é a gloriosa promessa do Evangelho. Ele virá do alto dos céus, para que aqueles que ainda não experimentam esta realidade, possam experimentá-la em sua totalidade juntamente com Ele. Pai, nós te agradecemos pela Tua palavra, louvamos ao Senhor pela bênção do Evangelho, que nos lembra, ó Deus, que é tão somente pela fé que nós podemos andar com o Senhor. Obrigado a Deus pela história das histórias, que é a história de Cristo, aquele que venceu a morte, para que nós, à semelhança de Enoque, não experimentássemos a morte eterna, e sim a vida juntamente com Ele. Obrigado a Deus, porque nessa história nós temos alentado a nossa esperança, de que aquele que foi e subiu às alturas, virá uma segunda vez, e todo olho verá, toda língua confessará, e todo joelho se dobrará, declarando que Ele é o Senhor. É por Ele que nós esperamos, ó Deus, e enquanto andamos nesta vida, que andemos com o Senhor, com os olhos fitos, ó Deus, na eternidade com o Senhor. Firma os nossos olhos na eternidade, enquanto temos nossos pés muito bem firmados nessa terra. É a nossa oração, em nome e para a glória de Jesus. Amém e amém.